Consolações, né? Ela fortalece nosso espírito. Nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 9. Apocalipse, capítulo de número 9. Vou ler até o verso 12. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder de causar dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome é em hebraico Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, e que ela, Senhor Deus, sirva de consolação para o nosso coração, mas também de alerta, porque este é o objetivo, especialmente desta passagem. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, que seja útil para a nossa alma, Tua palavra, e glorifique também o Teu santo nome, e a Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, é preciso lembrar o último verso do capítulo anterior, que faz um aviso solene e assombroso, quer dizer, terrível. O verso 13: vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 os que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, 4 trombetas nós expusemos aqui, e elas tiveram seu objetivo na criação e atingiram os homens indiretamente. Mas agora vem 3 ais, ou 3 trombetas, que são chamadas de ais também. E essas trombetas são terrivelmente piores e vão atingir diretamente os homens. Não materialmente, mas espiritualmente. E é assombrosamente pior o tormento que estes 3 ais, e especialmente este agora, do capítulo 9. É dito que o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na
terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Há uma discussão de que estrela é essa, se ela se diz respeito a algum anjo, se do bem, do mal. Mas, na linha que nós estamos estudando, a conclusão é de que se trata de Satanás mesmo. Ele é a estrela que foi expulso do céu. Lembrar que Satanás tinha acesso ao trono de Deus. O livro de Jó nos fala de como ele tinha acesso até ao próprio Deus. E Deus falava com ele. Né? De onde você veio? De rodear a terra. Tal. Então, ele era um anjo que, mesmo tendo se rebelado contra Deus, Deus permitiu que ele tivesse acesso à sua presença. E era um acusador nosso e tudo. Mas ele foi expulso de lá. Lucas, no capítulo 10, versículo 17 a 20, o Senhor Jesus faz referência a esse episódio desta expulsão de Satanás. É dito assim. Deixa eu botar esse outro óculos aqui para ler, está sendo melhor. Então, vou começar do verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sob todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. No obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, nós temos aqui essa visão de Cristo, mostrando que Satanás é essa estrela que foi expulso do céu e caiu. Mas Deus, soberanamente, Cristo, dá a ele a chave do abismo. A chave do abismo. Esse lugar, esse abismo, existe uma palavra especial para ele, no grego, chamado Tártaro. Tártaro. Esse abismo é um lugar onde estão os piores demônios aprisionados. Vocês se lembram que Jesus estava expulsando aqueles demônios em Gadara, e então era uma legião. Eles pediram, rogaram a Cristo que não os enviasse para o abismo, não os mandasse para o abismo. E Jesus atendeu. Eles foram para os porcos, depois se precipitaram no mar, mas não foram, Deus, o Senhor, os deixou por aqui. Então, nós já falamos sobre isso, os demônios foram expulsos todos, os anjos rebelados, todos foram expulsos, se rebelaram sob a liderança de Satanás. E eles estão no ar. Né? Lembra que a palavra de Deus fala de que a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do ar, das regiões celestes, esse mundo tenebroso. Mas uma porcentagem muito grande desses demônios foram para o abismo e estão presos lá. Estão lá. Então, é dito aqui que, em determinado momento, Satanás, que Deus concedeu a ele, por permissão, a chave para abrir esse abismo, vai abrir e liberar esses demônios para que Deus execute seu juízo em favor deles. Nossa, o Fafá ainda tem condições de dar estudo, hein? Aí o Senhor concede que ele abra
o abismo e esses demônios sejam liberados para exercer juízo de Deus contra os homens, agora não contra os crentes. Eles estão selados. O que nós temos, então, nesse capítulo, a respeito de Satanás e dos demônios, são 4 coisas que é importante a gente guardar. Primeiro é que o capítulo está lidando com a esfera espiritual, não é nada material, é espiritual, sobrenatural, vai tratar sobre demônios e a ação desses demônios no mundo, sobre a terra. Em segundo lugar, vamos falar desse abismo satânico, que é o lugar onde estão presos estes demônios, que é o lugar chamado Tártaro. Em terceiro lugar, é esse exército demoníaco que é pintado, simbolizado, representado como gafanhotos enormes, do tamanho de cavalos, com umas características específicas. Vamos falar sobre isso também, ver essas características, mas tudo simbólico, nada absolutamente material, é espiritual, é um símbolo. E, por último, um problema teológico, que naturalmente surge desta ação maligna no mundo. Então, devemos lembrar que o Apocalipse está relatando coisas que aconteceram ou hão ainda de acontecer nesse período da ascensão de Cristo até a sua volta. É chamado paralelismo progressivo, que é um recontar da história do fim do mundo, agora de uma forma progressiva, isso vai ficando cada vez pior. Então, a gente não tem, de maneira nenhuma, a ideia de que vai melhorar, mas vai piorar. E nós, a igreja, vamos viver nesse mundo, no meio dessa tribulação, que cada vez se torna mais grande tribulação, né? Muitos vão, de fato, sofrer perseguição e outras coisas, aflições naturais da ação do maligno, que Deus permite que nós tenhamos na nossa batalha comum espiritual, né? Chamada batalha espiritual, que nós temos contra o inimigo das nossas almas, né? No entanto, o Senhor já nos deu condições graciosas, armadura, para enfrentarmos o inimigo e vencermos. Depois, nós vamos ver que ele e os demônios já foram vencidos pelo Senhor Jesus e pelo que ele fez na cruz. Então, a tarefa ficou muito mais fácil para nós nesta batalha contra o inimigo, né? Outra coisa importante é que nós ainda estamos nessas trombetas e no período da oportunidade de arrependimento. Embora a coisa tenha piorado terrivelmente com a ação dos demônios, desses demônios terríveis, Deus pode usá-los se eles ainda são instrumentos para que na aflição e no tormento terrível, na dor terrível desse tormento, eles ainda se arrependam. Então, são trombetas de aviso e de possibilidade de arrependimento, que o homem, na aflição, reconheça os seus pecados. Os eleitos de Deus assim o farão, né? Eles vão ser atingidos, sim, pelos tormentos, mas, se são de Deus, eles vão chegar ao arrependimento que Deus tem para eles. Então, vamos ver aqui a descrição deste exército, porque diz assim: abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha,
e com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. É uma figura hiperbólica da quantidade absurda de demônios que saem desse abismo, né? E isso é descrito como uma fumaça negra que chega a obscurecer o sol. Então, é uma quantidade considerável de demônios, e dos piores, porque há demônio e demônio, né? Assim como há diferença de anjos em glória, há diferença também de demônios na sua perniciosidade. Então, vem a descrição deste exército de demônios. É um exército de demônios que toma a figura de gafanhotos. Veja, diz assim o verso 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, a ordem é bem definida. Não vão causar dano à erva verde nenhuma. A gente percebe que esses gafanhotos são figura, porque gafanhoto tem tudo a ver com erva e com erva verde, né? Mas é diferente. Esses gafanhotos é uma figura. Eles representam demônios que vão atormentar os homens. Eles têm uma tarefa que é atormentar os homens. E diz assim, foi-lhes dado também, verso 5, que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Bom, então, eles vão atormentar. É um tempo determinado, esse tormento que Deus vai conceder de forma aguda, terrível, quase insuportável, porém, eles não vão morrer. Pelo contrário, o texto diz que eles vão procurar a morte por causa de toda a angústia, de quase enlouquecer, e não vão achar a morte, né? Então, é um juízo de Deus terrível sobre esses homens ímpios e que idólatras se levantaram contra Deus, contra a igreja do Senhor. Eles estão recebendo o seu juízo. A morte, diz o texto, naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, é um tormento insuportável que esses demônios vão causar. Nós não temos particularidade a respeito do que, mas a comparação é de uma dor aguda como a de uma picada de escorpião. A picada de escorpião é uma dor muito grande, mas tem um limite, né? De 24 horas, o pessoal diz assim. Mas a dor desses demônios é uma dor que não tem fim. O limite será 5 meses de tormento e de dor, né? Então, nós entendemos que isto é uma figura espiritual de uma ação demoníaca intensificada. Se nós já temos demônios agindo pela permissão de Deus agora, não é? No controle de Deus, nós vamos dizer que isso está todo sob o controle de Deus, né? E já é uma coisa horrível, as notícias que a gente ouve, e tudo que o diabo, com seus demônios, tem feito sob a permissão de Deus, é uma coisa de tinir ambas as orelhas, não é? Ainda com esse acréscimo desses demônios piores, que eu acredito ainda vai acontecer isso.
a coisa vai piorar. Mas não vão fazer mal aos selados, no sentido de que eles não alcançam os selados. Bom, aliás, isso nós temos já na palavra de Deus, por exemplo, o diabo não tem poder, ele não pode tocar num crente. Está escrito lá em 1 João, né? Capítulo 5, versículo 18. Os nascidos de Deus, o diabo não lhes toca, porque aquele que nasceu de Deus o guarda. Está escrito lá em 1 João 5, 18. Então, não vai tocar. Assim, também, esses exércitos não fará mal, não vai conseguir fazer o mal à igreja. Não é? Eu torno a insistir nesse que é uma oportunidade de arrependimento e que as pessoas podem se arrepender. Mas nós vamos ver mais para frente que muitos poucos se arrependem. Ao contrário, os pecadores são endurecidos ainda mais com a ação do maligno e vão blasfemar contra o Senhor. É uma boa oportunidade para que a gente avalie a graça maravilhosa de Deus que o Senhor nos concedeu, nos selando, colocando o nome do Deus vivo sobre a nossa fronte, o nome de Cristo, e que estamos cobertos com o sangue do Senhor Jesus. Temos o selo do Espírito Santo conosco, a própria pessoa do Espírito Santo conosco. Isso é fundamental, porque a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está neles, né? Do que o que está no mundo. Então, é uma riqueza, é uma coisa extraordinária. Alguém que foi selado por Deus e que tem o Espírito Santo, que, portanto, está livre desta ação diabólica que vai atormentar o mundo desesperadoramente. Devemos lembrar que a ação da conversão é um ato extraordinário e poderoso de Deus, nos arrancando das garras de Satanás. A Bíblia diz: ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor, do seu amor. Quer dizer, nós saímos do domínio, do poder de Satanás, fomos arrancados de lá pelo poder do Evangelho. Então, o Evangelho tem esse poder maravilhoso de nos arrancar dessa condição de escravidão, não só do pecado, mas do mundo e de Satanás. Então, somos livres, passamos a pertencer a Cristo, e estamos nele. Então, isto é, assim, algo extraordinário. E nós temos que pensar que cabe a nós pregar o Evangelho, porque é a única salvação. Não adianta pensar em qualquer outra coisa, que nada pode contra a ação de Satanás, do inimigo das nossas almas, nem contra o pecado, né, que escraviza. A gente estava conversando ontem com o Tis. Eu sei que existe utilidade, psicologia, estudo do comportamento humano e o que é que nós podemos fazer para ter auxílio em alguma dessas coisas que se estudaram e concluíram. Mas a psicologia não pode nada contra o diabo, não pode trazer conversão, absolutamente. Não pode arrancar alguém do império das trevas, não pode transportar para o reino do amor de Deus.
não vai ter solução. Então, eu fico imaginando o desespero desses psicólogos nesse momento em que os demônios mais terríveis vão possuir as pessoas e enlouquecê-las. E eles não têm o que fazer, mas nós temos. Veja, quando os discípulos vieram satisfeitos e alegres, porque pelo nome do Senhor Jesus os espíritos se lhes submetia, né? Foi maravilhoso isso, eles tiveram essa experiência maravilhosa. Cristo deu a eles esta condição e poder para fazer isso. E eles ficaram extremamente alegres por ver o poder de Deus agindo. E alguns já tivemos experiência de orar por pessoas endemoniadas e ver o poder de Deus e do nome do Senhor Jesus sendo assim operado de forma a esse espírito sair e a pessoa ficar liberta. Então, ficamos alegres, mas o Senhor Jesus diz, olha, não fiquem alegres porque os espíritos vos submetem. Fiquem alegres se o vosso nome está escrito no livro da vida. Isto é, a alegria maior deve ser da salvação em Cristo. Porque muita gente pode até ser usada pelo Espírito Santo sem ter o nome escrito no livro da vida. Isso é terrível, mas está escrito lá em Mateus, no capítulo 15. Isso é horrível, né? Mateus 7,15. Em teu nome expulsamos demônios, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eles expulsaram mesmo. Então, a coisa vai piorar terrivelmente, mas a única solução ainda é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Está no limite. Ainda há possibilidade de arrependimento, de salvação, de libertação. Porque, meus irmãos, nós devemos pensar o seguinte: a Bíblia diz que para isso Cristo veio ao mundo, para destruir as obras do inimigo. E ele fez isso na cruz do Calvário. E a gente deve pensar de Cristo na cruz, ele tomou o nosso lugar. Eu estava ouvindo o Dr. Joel Bick falando a respeito disso e fiquei comovido, porque ele disse que Jesus foi picado pelo escorpião desse texto, Satanás, e esgotou o veneno que estava na glândula dele totalmente. Né? Quer dizer, Deus, o Pai, permitiu que o diabo atormentasse Jesus e o ferisse até a morte. Porque agora não tem mais veneno. O diabo não pode mais nada contra nós. Porque Cristo tomou o nosso lugar. Ele foi julgado pelos nossos pecados e nos deu a libertação. Em Colossenses, no capítulo 2, o versículo de número 15, eu vou ler antes, desde o 11. Sabeis ainda de que maneira... desculpe, Colossenses, eu passei. Colossenses 2, versículo 11. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Agora veja,
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha, que vitória gloriosa de Cristo contra Satanás. Lá em Gênesis diz que ele seria picado no calcanhar, mas haveria de esmagar a cabeça da serpente enganadora. Então, nós vemos que na cruz houve a vitória de Cristo completa contra Satanás por nós. Isso não significa que Satanás não pode fazer nada contra nós ou qualquer coisa. É claro, nós estamos numa luta aqui e ele não desiste. Como a figura lá do peregrino que luta contra Apolion, né, para exemplificar que a vida cristã tem essa luta. Por isso nós temos armadura, porque vamos enfrentar Apolion. Então, mas a vitória é certa porque Cristo já venceu. E ele nos dá essa vitória. Mas não tira a luta. A luta está aí, mas nós vencemos pelo poder de Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. Então, nós devemos ser encorajados, porque toda a força do inferno e poder de demônio, do demônio, Apolion e seus milhares, seu exército de locusta que vem, não irá de forma alguma nos atacar. Deixa eu só, porque é alguma coisa com relação aos gafanhotos e que diz a respeito deles aqui. Eu achei interessante, vou dar rapidamente aqui para vocês essa... Não é uma interpretação, mas é interessante, eu achei interessante o aspecto dos gafanhotos, conforme é descrito aqui, esses demônios, como eles são descritos aqui. Diz assim, o aspecto, verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então, eles são um grande exército que estão ali arregimentados sob a liderança de Satanás para realizar esse tormento, para atormentar. Daí eles parecem cavalos só mesmo para mostrar que é um exército, assim como os cavalos fazem parte do exército para a batalha. Aí diz assim, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Quer dizer, não eram de ouro, parecia de ouro. Então, essas coroas falam de autoridade, mas eles têm uma falsa autoridade, né? Não é verdadeira autoridade. Deus concedeu que eles pudessem realizar essa tarefa de atormentar os homens, mas não vem deles mesmos. Eles não têm em si própria autoridade nenhuma. A face, diz assim, o seu rosto era como o rosto de homem. Toda vez que aparece rosto de homem, fala de inteligência, sagacidade, né? Sabedoria. Então, eles têm uma sagacidade e sabedoria. Satanás tem mesmo. Ele não consegue ler nossos pensamentos nem nada, mas ele conclui, por causa do nosso comportamento, muitos daquilo que achamos e pensamos. Ele conclui. Então, com sabedoria, ele arma ciladas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, mas é a realidade. Tinham também cabelos como cabelos de mulher e seus dentes como dentes de leão. Essas duas coisas nós temos que ler juntos. Porque o cabelo como de mulher tem a ver com a sedução. Os cabelos da mulher seduzem. Eles têm a ver com sedução, estética, beleza.
Então, Satanás, ele não aparece feio, ele aparece muito bem aparentado, né? O cabelo de mulher, ele faz de tudo para seduzir, até se travestir de anjo de luz. Então, o cabelo de mulher quer dizer benevolente, atraente, para atrair para a armadilha dele. E dentes como de leão, porque é o que, na verdade, ele é, para destruir, estraçalhar. Então, ninguém se engane com a sua aparência sedutora ou de forma como ele aparenta. Por isso, o cabelo de mulher é apenas para mostrar que é esse contraste da sedução dele, mas no que ele é, na realidade, dentes como de leão. Tinham coraças como coraças de ferro, né? Essas coraças de ferro falam, evidentemente, que eles estão aparelhados, com defesa, e então não é fácil vencê-los. Por isso que eu digo, só o sangue de Cristo, só a cruz de Cristo, só a obra de Cristo, nada mais poderá fazer qualquer mal contra esses demônios da parte dos homens. Não há nada. Com todo o progresso e avanço tecnológico, eles não poderão fazer absolutamente nada. Eles têm uma coraça. O barulho das asas é exatamente uma ação assustadora, né? Haverá algo que isso é parte do tormento, do susto, do temor, do espanto que vai acontecer com o que eles vão fazer. E a cauda como ferrão, né, com veneno que provoca uma dor terrível. Isso também é simbólico, mas diz respeito a um tormento insuportável que esses demônios vão fazer. Eu queria ler aqui rapidinho o que diz o Hendrickson. Ele faz um resumo que eu acho muito bom. Diz assim: os gafanhotos parecem cavalos preparados para a batalha, as coroas de falso ouro prenunciam a vitória, suas faces são como os dos seres humanos, que são voltadas apenas para a destruição, seus cabelos são como de mulheres, os dentes como de leão, as coraças de aço, pressagiam invencibilidade, o som de suas asas parece com a cavalgada de cavalos e o sacolejo dos carros de guerra no campo de batalha. E, por último, mas não menos importante, a extrema dor e ardência dos ferrões de escorpião. Ainda que não fatal, eles atingem com terror o coração dos homens, enchendo sua alma do pior horror concebível e da maior desesperança, de modo que eles buscam a morte, mas sem poder achá-la. Pode imaginar mais aterrorizante e horrível e real figura da operação dos poderes das trevas na alma dos iníquos durante esta presente época? Então, por último, o problema teológico, que é interessante. Onde está Deus? Que sempre a pergunta, não é? Se Satanás está agindo assim, como é? Deus, se nós dissermos, Deus ordenou, Deus mandou que eles fizessem isso. Então Deus é culpado disso? Olha, em absoluto, Deus é justo, ele está exercendo o seu juízo sobre os homens, a oportunidade de arrependimento já foi dada e ainda está sendo dada, né?
E Deus está agindo naqueles que são seus, todo sofrimento, aflição, dor, qualquer tipo de dor que tenham, é para o seu aprimoramento e crescimento espiritual. Para os ímpios, juízo absolutamente merecido. Veja, se você prestar atenção mais no texto, você vai ver que a soberania de Deus está aqui, controlando tudo, né? No verso 1 diz, e foi-lhe dada a chave do poço. Então, foi dada a Satanás a chave, foi dada. Quem deu foi Cristo, soberano. Ele está fazendo isso, né? Aí, no verso de número 3, foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi dado o poder, vem de Deus. 4, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva. Tem uma ordem que eles têm que se submeter e cumprir da parte de Deus. Então, foi-lhes dito que não causasse. Também, verso 5, foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Então, todas essas expressões estão no particípio passado para mostrar que vem de Deus. Deus controla, Deus domina, está sob controle. É Ele quem está utilizando o inimigo, o próprio Satanás, e todos os anjos para cumprir o seu propósito. E ele faz isso com uma absoluta justiça. Absoluta justiça. Deus não é autor do pecado, Deus não é culpado pelo pecado. Os homens pecaram, os homens se rebelaram, os anjos se rebelaram, os que se rebelaram, voluntariamente se rebelaram. E agora a sentença já está sobre a cabeça de cada um deles. E todo esse tormento de Deus é de vingança, mas também é de oportunidade. Quem sabe aqueles que, na agonia da dor, se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados e creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí são transferidos, transportados do império das trevas para o reino do amor de Deus, são selados e fazem parte da igreja do Cordeiro, da igreja da noiva do Cordeiro. Eu só queria ler um texto, agora encerrando, por causa do Daniel. Eu acho que esse texto vai consolar bastante o nosso coração. Primeiro, porque nós estamos aqui, não sabemos se vamos passar essa aflição, mas nossos filhos vão passar, nossos netos vão passar, e passar esta grande tribulação, sofrer perseguição, angústia, aflição. Mas os que partem daqui estão livres. Eles estão livres. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma grande voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Olha, quem dera fosse eu. Está vendo meu Salvador, abraçando Cristo, consolado plenamente, sem lágrimas, sem dor, sem preocupação alguma. Não tem nada que possa se comparar. É por isso que o apóstolo Paulo diz, é incomparavelmente melhor. Para mim, o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós.
que estamos nessa terra que está já sofrendo juízo e vai sofrer muito mais. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós não temos como agradecer a bênção de termos sido selados pelo Espírito Santo. Temos o nome do nosso Deus vivo no nosso mente, no nosso coração, Cristo. E, portanto, temos a garantia da palavra de Deus e que o maligno e esses demônios não nos tocam, nem nos farão mal algum. Mas, Senhor, temos angústia no coração pelos que vão sofrer, já estão sofrendo. Aqueles que estão nas mãos do diabo, como um joguete, de um lado para o outro, sofrendo terríveis angústias, pessoas drogadas, cracolândia, pessoas escravizadas por vícios de toda sorte, acabadas. O diabo as está fazendo definhar, destruindo-as. Senhor, isso entristece o nosso coração e nos desafia a pregar o Evangelho, a única esperança. Tem misericórdia, Senhor, e ainda vai piorar. Oh, Senhor, tem compaixão, Senhor, de nós. Tem piedade. Oramos agradecidos, certos da tua bênção, do teu consolo. Em nome de Jesus. Amém.